Olá, queridas e queridos. Eu sou Edu Silva e vou apresentar para vocês o Eden Pod, o podcast do Eden Bank que levará até vocês histórias de pessoas inspiradoras de muito sucesso como você. Vem com a gente. Olá, queridas e queridos. Sejam bem-vindos a mais um Eden Pod, o podcast do Eden Bank. Hoje eu tenho a felicidade de trazer uma pessoa incrível para falar com vocês. Essa pessoa ele é um profissional exemplar, é um empreendedor de sucesso, executivo de sucesso, inovador, criador, articulador. Ele tem uma grande vantagem, muita coragem e resiliência. Eu tenho o prazer, a honra e a felicidade de trazer para vocês o nosso querido amigo Beto Saad. Beto, seja bem-vindo ao Eden Pod. Já tô com vergonha, porque tanto o maior, o melhor e blé, 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 blé. Edu, já tô com vergonha, mas tô feliz de estar aqui. Que legal. Essa turma, cumprimentar toda essa turma que está no backstage aqui, fazendo esse programa rodar. E vamos responder aí as suas perguntas, seus questionamentos, contar um pouco da vida. E sem dúvida alguma, o grande barato, não é, da nossa vida é a gente aprender sempre, não é? Se inspirar e também se tornar inspirador. É isso que é o grande barato. E você é uma pessoa inspiradora, Beto, isso que é o mais bacana. E para dizer para você um pouco do nosso protocolo aqui, a nossa ideia o que é? É levar para os nossos, nós somos telespectadores, né? Porque a gente está falando de um podcast, mas os nossos internautas, levar para eles aqui uma visão de pessoas que possam ser de fato isso, pessoas que tragam para eles a vontade de empreender, de fazer a diferença, de contribuir com a sociedade. Então é uma questão do ponto de vista antropológico que nós vamos conversar, entender um pouco do seu modelo mental, da sua história, os desafios que você teve na sua vida, Nem as superações. Queira saber meu modelo mental que a gente para a entrevista agora. Aqui. É isso que é bom, porque essa confusão na realidade é o que faz a diferença. Beto, diz para mim uma coisa, você é paulistano? Sou paulistano, do Cambuci, né? Tenho 60 anos. Aqui eu falo a verdade, na mídia eu minto, às vezes falo que é 45, faz tanto tempo que eu falo que é 45. Mas é brincadeira. Eu comecei minha vida, né, muito cedo. Aos 10 anos de idade eu fui engraxar sapatos porque a minha família passava necessidade. Eu confesso que não sentia necessidade, mas eu sentia aquele clima e eu fui atrás, enfim, de fazer alguma coisa para trazer uma graninha e cada graxa custava 50 cruzeiros. Depois vocês pesquisam aí. O ano foi 71, 50 cruzeiros era uma nota roxa que tinha a Princesa Isabel estampada. Não é? Vale a pena os internautas pesquisarem, porque é uma boa viagem. As cédulas sempre foram, não é, uma boa viagem. E aí eu me tornei um cara popular, digamos assim, com 10 anos de idade. Popular porque primeiro que eu precisava engraxar o sapato, segundo que tinha uma barbearia num posto de gasolina ali onde eu morava, muito próximo onde eu morava, e tinha uma caixa de sapato. Eu vi a caixa de sapato, falei, eu queria engraxar o sapato. O cara falou, mas você já engraxou? Eu falei, nunca engraxei sapato, mas eu precisava engraxar. Enfim, o cara achou engraçado. 3 dias depois eu estava na Praça da Sé. Naquela época, a Praça da Sé, as pessoas andavam de terno, não é? As pessoas ainda o centro da cidade de São Paulo. Ali era o centro. Havia bonde ainda. Naquela época havia bonde. E era o final do bonde. E as pessoas ainda andavam muito bem vestidas no centro, que era o centro financeiro. Líbero Badaró. Líbero Badaró. Mas eu fui na Praça da República. Né? Fui na Praça da República. Para ser mais especificamente no Anhangabaú, onde ficavam aqueles velhos engraxados. Né? E eu fui lá, fiquei 2 dias para aprender a engraxar sapato e para poder trabalhar lá no posto. Eu fiquei lá 2 dias, foi uma delícia. Eu fui com o meu avô. E, enfim, voltei para o posto e comecei a engraxar sapato. Lá fiquei um bom tempo. Fiz bons amigos, os frentistas e outras pessoas que inclusive me davam para me ajudar. E foi aí que começou a minha vida. Você vida empreendedora já? Empreendedora, de uma certa forma sim, foi uma forma empreendedora de ser, não é? E depois aos 17 anos eu estudava em escola pública. E eu sempre fui muito engraçado com os meus amigos, eu adorava, sou um cara muito feliz, assim, levo a vida na boa. E eu fazia vozes, imitava vozes, não é?
E eu fazia locutores, narradores, fazia o Fiore Gilhote, que era um narrador de futebol, enfim, e fazia o Pelé. Eu imitava a voz, eu tinha esse dom de escutar e imitar a voz. E eu fazia para os meus amigos lá na escola, era uma coisa muito gostosa, engraçada. Eu narrava jogo dos caras jogando na quadra e tal. E naquela época a Jovem Pan tinha um programa que chamava Show de Rádio, que era líder de audiência, um programa dos anos 70, ficou até os anos 80. Logo após o futebol, a Jovem Pan entrava com show de rádio. Então você tinha lá uma equipe de esportes fantásticas, Fausto Silva, Cândido Garcia de repórter, Osmar Santos narrador e tal, e eu ficava ensandecido, não é? Já nessa época o Fausto Silva também já estava lá? Não, o Fausto Silva é de Campinas, né? O Faustão, sim, meu amigo até hoje, graças a Deus, muito bem. Nos vimos na segunda-feira passada e tal. O Fausto começou em Campinas, depois foi para o Estadão e aí ele virou repórter da Rádio Jovem Pan, onde ficou anos lá, décadas na Jovem Pan, depois foi para a Rádio Globo. Não é? Na Rádio Globo o Fausto começou a fazer um programa que foi um sucesso, chamava Balancê. Era um programa muito legal que tinha entretenimento, futebol, esporte, música, enfim, um programa atual até hoje. E depois ele foi fazer o Perdidos da Noite, que eu adorava. E aí se transformou no Faustão, no Domingão do Faustão, 33 anos na Globo, e agora estreia em janeiro na Band, todos os dias, de segunda a sexta, das 8h30 às 10 da noite. E aí nessa época foi muito engraçado porque o meu pai libanês, passando por dificuldades financeiras, mas se reerguendo, não é, com a ajuda aí de familiares e amigos. Eu disse para ele: pai, eu faço voz e tal, e eu tenho um programa lá na Jovem Pan, que show de rádio, eu queria fazer esse show de rádio. Ele falou: imagina, que show de rádio, ser artista, essas coisas, tá maluco? Eu falei: não tô maluco, né? Eu queria ir lá. Bom, resultado, sem o apoio do meu pai, naquela época eu fui lá e gravei uma fita demo, uma fita cassete, fitinha cassete. Os mais antigos vão saber o que é. Fácil. E aí fiz uma fita cassete, gravei algumas vozes e tal, e levei para a Jovem Pan. Quem fazia o programa chamava Estevão Burru Sangirardi, o Sangirardi, famoso Sangirardi. Aí o Sangirardi, fui lá, subi, fui me apresentando, falei que eu era da rádio, enfim, contei uma lorota lá, um Somebody Love, e subi até o 24º andar, lá no edifício Winston Churchill, que está até hoje a Jovem Pan, lá no 807 da Paulista. Subi, estava lá o Sangirardi, uma máquina de escrever, eu entrei, era domingo, e entrei, não tinha recepcionista, nada, entrei e falei: olha, meu nome é Beto Saad, eu sou seu Estevão, eu vim trazer uma fita, eu faço voz. Ele falou: mas como é que você subiu aqui? Eu falei: não, eu falei lá com a moça, ela achou que eu era da rádio, enfim, hoje é domingo. Ele falou: tá bom, então deixa aqui que eu vou escutar. Eu falei: o senhor vai escutar mesmo? Ele falou: vou escutar. Eu falei: mas vai mesmo? Ele falou: vou escutar. Eu falei: tá bom, já que eu tô aqui, o senhor permite que eu veja o show de rádio, que era um programa ao vivo. Naquela época tinha Serginho Leite, Tatá, Escova, era uma turma absolutamente genial. E ele falou: mas não pode. Eu falei: puxa vida, eu sou tão apaixonado, mas só vai escutar. Ele falou: não, tá bom, vou escutar e você vai ver o programa. Eu fui lá e vi o programa, e fiquei absolutamente encantado com tudo. Na quarta-feira, naquela época se jogava futebol às quartas e domingos, não tinha outro dia, era sempre quarta e domingo, né? Você tinha 6 meses de campeonato regional, aqui o Paulista, e 6 meses de campeonato brasileiro, né? Começou em 1971 e aí foi embora. Nós estamos falando do ano de 1978. E aí eu deixei lá 77, perdão. 61, 15, 16, 76 para 77. O Corinthians tinha sido campeão depois de 23 anos, gol de Basílio. E aí eu fui lá na quarta-feira de novo, gravei outra fita e levei a fita, mais uma fita, para o seu Estevão Burru Sangirardi. Bom, eu fiz isso durante 6 meses. Todas as quartas e domingos eu ia lá. Eu já virei popular e famoso lá na Rádio Jovem Pan e sempre eu via o show de rádio ao vivo. Um belo dia, eu cheguei lá, os caras: chegou o Zé e tal, me chamando de Zé. Lá vem a fita cassete. Ele falou: bicho... Não, e meu pai puto da vida,
porque eu gastava dinheiro para comprar fita e gravar. Eu gravava algumas vozes diferentes em outra e tal. Aí um dia eu não aguentava mais me ver lá, ele falou, bicho, chegou teu dia. Eu falei, não acredito. Ele falou, você sabe imitar bode? Eu falei, bode? Eu fiz, bode, legal. Então você vai imitar, tá dentro. Porque o show de rádio era assim, cada time de futebol tinha um personagem. Então o Corinthians era o macumbeiro, pai de santo, o São Paulo era uma almofadinha. Até hoje. E tal, O Palmeiras era um italiano, Fumagalli e Noninho. O Santos era dois caras do Porto, era o Lança-Chamas e o Zé das Docas. E ele enchia de personagem. Tinha um personagem que era o Bode Baltazar. Baltazar em referência a um jogador do Corinthians e tal. E ele falava, Bode Baltazar, o Corinthians hoje vai fazer um jogão. Vai! Então, era pra eu fazer, estava escrito Beto Bode, era a minha participação no show de rádio. Pô, entrei lá, os caras morrendo de rir, pô, conseguiu. Eu falei, pelo menos um bode, né? E o mais legal é que eu liguei pra minha casa. E liguei pra minha casa e falei, pai, fica ouvindo aí, porque eu não aguentava mais encheção de saco, que eu vou conseguir, eu vou fazer. Ele falou, vai, falei, vai. Aí meu pai sintonizou, naquela época não existia rádio FM, 620 AM da Jovem Pan, né? E eu participei. Aí entrou lá, começou aquela farra toda, e o programa tinha cerca de 1 milhão de ouvintes, era uma audiência, você não tem noção. Impressionante. Não, impressionante, show de rádio era. E aí eu fiz o cara falou, Bode Baltazar, hoje o Corinthians vai. Programa ao vivo, e eu não parava. Ele falava, para, Bode. Eu falei, não, pode ser a última vez. A minha chance. E todo mundo começou a rir. E aí os caras rindo, tá? Falou, faz aí, você imita o Rivellini, imita não sei o que, imita. Eu comecei a fazer, e ali eu saí do estúdio, ele me chamou e falou, não, volta aí, vamos fazer, foi legal. E eu comecei a minha vida no rádio, foi assim, também por insistência, não é? Sendo jogado na piscina e me debatendo. Dali pra cá eu continuei na Jovem Pan, depois o show de rádio foi para Bandeirantes, eu continuei na Bandeirantes e outras atividades. No ano de 85 para 86, eu fui para Jovem Pan 2, aí com o Tutinha para fazer um programa já na época chamado Djalma Jorge Show. Nossa, quem não conhece o Djalma Jorge? I love your mina. E aí fazia o Djalma Jorge e foi um sucesso também, fizemos um sucesso, Tutinha genial, né? Era eu, Pardini, Rosana Herman e Zé Américo, e era a equipe de humor da Jovem Pan, nós explodimos, atingimos o primeiro lugar e tal, e dali pra cá eu comecei a fazer muitos eventos, eu comecei a me aprimorar nessa vida de rádio. Eu sempre fui apaixonado por futebol. Aí eu fui ser repórter da Rádio Gazeta, Pedro Luiz, foi um dos maiores narradores da história do futebol, me contratou para ser repórter, e nessa época, ano 86 já, eu fiz um evento no Rio de Janeiro para o Citibank e conheci o Chico Recarey. O Chico Recarey, meus craques, para quem não sabe, foi o rei da noite carioca, era ele e Ricardo Amaral. Aqui em São Paulo tinha o Zé Vitor Oliva e tal. Mas o Chico Recarey foi considerado o rei da noite. Eu fiz um evento, ele foi com a minha cara, porque eu fiz pro Citibank, foi engraçado, eu mudei todo o texto e a turma começou, a se divertir. E ele falou, pô, você é de São Paulo? Eu falei, sou de São Paulo. Pô, legal, fez legal, blá, blá, blá. Ele falou, você faz evento? Eu falei, evento? Promoção? Eu falei, faço. Não faço. Eu falei, não faço. Não faço, eu sou jornalista, radialista e tal. E ele falou, não, porque eu tenho uma casa noturna em Santana chamada Zoom. Nossa, eu frequentei muito Rua Doutor Zucchini, parabéns. Poxa, Rua Doutor Zucchini. Eu falei, e aí? Ele falou, não, eu precisava de relações públicas e tal. Eu falei, puta, Zoom, tá bom, vamos lá. E aí, isso foi numa sexta-feira. Eu acabei ficando no Rio, sou muito difícil. Fiquei no Rio a convite dele e fiquei o final de semana com o cara, com o irmão e tal. Ficamos amigos, voltamos para São Paulo. Um big boatão lá, falei, passei RP aí. Eu aceitei, porque eu precisava de dinheiro e eles me pagavam até que bem. E aí começou minha vida empresarial, porque eu trabalhava de dia, de noite, de madrugada. Cheguei a dormir várias vezes em colchonete lá na Zoom, porque eu precisava acordar para fazer o programa da manhã, das 9 da manhã. Eu tinha que estar na rádio às 9 da manhã e a noite acabava tarde. E quando eu fazia jogo de futebol, que eu era repórter ia para os campos,
Aí eu ia dormir 4 horas da manhã, fazia jogo, era uma confusão. Mas na Zoom eu conheci o lado, a noite é sexo, droga e rock and roll, de maneira literal. Eu, como não gosto de droga, sexo e rock and roll a gente bate de vez em quando. Às vezes a gente né, dá aquelas decepcionadas, mas enfim. Não é, e eu comecei a olhar aquilo como um negócio. E um negócio interessante de network, de relacionamento, de fantasia, de busca, não é, de prazer e tal. E eu comecei a me interessar pela brincadeira. Aí me envolvi absolutamente. A Coca-Cola, à época, trouxe uma cerveja chamada Kaiser. Pela primeira vez na história da Coca-Cola no mundo, ela distribuiu uma cerveja. E eu fiz uma primeira campanha. Eu imaginei a cerveja Kaiser, eu desenvolvi um trabalho e fui para uma agência, à época, que era de um dos sócios da Zoom, e falei, olha, eu tive uma ideia para fazer uma ativação da cerveja Kaiser. E desenhei com a equipe de criação. Bom, à época, o diretor de marketing, eles apresentaram, a Coca-Cola aceitou, gostou, foi a primeira comissão que eu ganhei na vida, eles ganharam o job, foi deles, eu ganhei a comissão, e aí eu comecei a evoluir dentro da discoteca e tal. Em 3 anos de muito trabalho, eu virei sócio do negócio, não é? Virei sócio, e depois, quando entrei nessa vida, eu saí da vida de rádio, não é? Naquela época, e entrei na área de entretenimento. Em 6 meses depois que eu fiquei sócio lá da Zoom, depois eu fiquei gerente, depois fiquei sócio, aí comecei a cuidar do complexo. Eu viajei pela primeira vez de avião e fui para Nova York para trazer a Limelight. Quando foi isso? Isso foi no ano 89. Estava com que idade? Eu estava com 28. Jovem ainda. 28. E aí, aí eu fui para lá, conheci um maluco aí que me levou para lá. A Limelight era uma casa em Nova York, que era uma igreja abandonada. E aí nós trouxemos para São Paulo o projeto, eu envolvi os meus ex-patrões, agora sócios, no projeto, e eu acabei montando a Limelight na rua Franchuber, lá aqui nos Jardins, aqui em São Paulo. E aí a Limelight veio, 30 dias antes de inaugurar, veio um maluco lá de Campinas, que ficou doido pela casa e pagou, não é, 5 ou 6 vezes mais do que nós investimos. E eu disse para eles, olha, eu vou vender minha parte, tá? Eles não queriam vender, criou-se um impasse, nós vendemos. Eu continuei 6 meses trabalhando e depois montei, junto com outro grupo empresarial, grupo de português, a Kremlin, que também era na esquina da rua Franchuber ali, e fui trabalhando na área de entretenimento e fui aprendendo. Voltei para o rádio, o futebol e o rádio e a televisão nunca saíram da minha vida, né? E aí eu fui no ano, montamos a Kremlin e tal, e depois eu fui para, deixa eu ver, aí eu montei um botequim, eu montei um botequim na Moca. Você sabe que eu sou nascido na Moca, né? Então, porque o presidente... aí eu comecei a ficar amigo das pessoas, né? Quer dizer, eu comecei a utilizar o network. Ali é um mundo à parte, a Moca. Não, eu comecei a usar o network, não é? Eu fiquei amigo do presidente da Kaiser à época, não é? E ele precisava... Em São Paulo tinha uma casa noturna chamada Moinho Santo Antônio, ali na Zona Leste, ali, né? Ali na Moca. Era um complexo de entretenimento. Aí o Tuca falou, não, precisava montar um lugar onde eu pudesse as pessoas servirem chopp na mesa, self-serve de chopp. Aí eu montei a confraria da cerveja, Reginaldo Leme, meu craque hoje na Band, enfim, outros amigos, aí eu já tinha um imóvel e tal, eu montei lá e foi um sucesso essa confraria. Nesse momento que a gente estava ali com esse empreendimento, eu montei uma pequena house de agenciazinha para atender uma empresa chamada Campari do Brasil. Eu conheci uma pequena empresa. Campari. Não, a Campari era gigante da Itália. Exatamente. E aí eu montei uma pequena house para atender, para fazer comunicação em ponto de venda. Era uma coisa que me chamava atenção e tal. E aí a Campari me contratou, eu montei uma pequena agência mesmo, com 2 pessoas,
E a gente começou a atender a Campari. Nesse período, eu fui no Salão do Automóvel com o Reginaldo Leme, no Salão do Automóvel com o Reginaldo Leme, e que nem na Disney com o Mickey, né? Pois é. As portas se abrem. Fizemos uma reunião, ele fez uma reunião com o gerente de marketing de caminhões Ford, e eu fiquei esperando lá fora, no botequim, óbvio, tomando lá a minha cervejinha, meu whiskinho e tal. E eu conheci a assessora de marketing do Flávio Padovan. Flávio Padovan se tornou um grande amigo, um irmão. Ele foi gerente de marketing caminhões na Ford em 98. Depois ele se transformou em diretor de peças e serviços, foi vice-presidente da Volkswagen, foi presidente da Land Rover Jaguar, foi presidente da Subaru, depois diretor do grupo Caoa. E se tornou um grande amigo e ficamos lá no botequim do Salão do Automóvel. E é uma história engraçada. Eu estou falando aqui... Mas é para falar mesmo, então, essa é a ideia. Então, essa é a ideia. E aí o Palmeiras passou aqui na frente do stand da Ford. E aí ele falou, pô, meu Palmeiras e tal. E eu era amigo da toda a boleirada, né? Foram para a Fiat porque eles tinham um contrato com a Fiat, enfim. E depois voltou. Eu fui até a Fiat, bati lá. E eu me lembro... o Júnior Baiano, não sei se era o Oséias, o Júnior Baiano, enfim, os vagabundos todos lá, Rock Júnior, figuras extraordinárias. E aí falei, ó, tem uma festa aqui na Ford e tal. E eu falei pro Reginaldo, pô, faz uma pala aí com o teu cliente e tal. Ah, tá bom. O resultado, o time do Palmeiras foi para lá e foi uma farra total. Ele adorou. Depois ele descobriu que fui eu quem levei. E no dia seguinte ele me liga e fala, cara, eu não tenho nem palavras para te agradecer, porque os jogadores deram uma camisa autografada. Na época, o Palmeiras era patrocinado pela Parmalat. Né? Mesmo não sendo eu um palmeirense, aquela camisa era maravilhosa, era branca, com gola polo vermelha, com um cadarço vermelho aqui, escrito Parmalat. Maravilhoso, os caras assinaram e tal. Ele me ligou e falou, você faz evento, promoção, alguma coisa? O que você faz? Eu falei, não, contei minha história. E falei, eu tenho uma pequena housezinha que eu fiz. Ele falou, eu vou te mandar uma concorrência, não tinha concorrência, vou te mandar um briefing de uma feira agropecuária em Londrina, Expo Londrina. Falei, tá bom. Ele mandou, chegou de fax, chegou via fax. Né? Eu olhei, falei, bom, enfim, vamos fazer. Um stand com recepcionista, exposição de caminhão e não sei o que e tal. E eu tive muita sorte, porque... quando eu fiz o stand lá, eu fiz um estúdio de televisão, porque a Band tinha um corner. E eu falei para a Band, vamos para o meu espaço que eu te dou de graça, e montamos um corner, e montamos uma televisão ali, e essas entrevistas aconteciam lá. Montei um grande botequim com a Campari, que era meu cliente, então tudo favorecia. E aí... Isso é destino ou isso é trabalho? Isso Alberto? É trabalho. Exatamente. Isso é trabalho. Porque olha só, você teve a coragem e a visão de chamar os jogadores, dado que ele era palmeirense. Quer dizer... Então você foi cruzando ali elementos que estavam disponíveis e você não deixou a oportunidade escapar. Não, na verdade é destino, porque às vezes você está na hora certa, no lugar certo, como dizem. Mas né? Preparado. Não sei se preparado, mas a vontade de vencer, isso, não é? Ela é maior do que o medo. A coragem é maior do que o medo, e às vezes a gente até sem a menor responsabilidade, não é? A gente acaba atuando de maneira implacável em algumas situações, não é? E aí o Padovan me passou o brief, nós fizemos a feira, eu botei lá. E aí eu criei uma pista de off-road para picape, enfim, levei os artistas, amigos conhecidos da Jovem Pan e tal. E toda noite terminava no stand da Ford. Era bebida, era música, era resenha e tal. De um ano para o outro, do ano anterior, que foi o ano 97 para o ano 98, nós aumentamos em 39%, eu não me lembro se é 38% ou 39%, a venda dos caminhões Ford pela logística que a gente desenvolveu. Isso me credenciou a fazer outros eventos e eu assumi a parte da conta de caminhões e criei imediatamente o Clube do Picapeiro da Ford, que eu acho que ela tinha lançado a F250, aí minha agência já tinha 4 pessoas apenas, e a gente criou o Clube de Picapeiro. Tinha crescido 100% já.
E aí eu comecei a atender a Campari, eu comecei a atender Tapetes Bandeirantes, comecei a fazer feira e tal. E aí foi embora. E no ano 2005 eu fui para a Rede TV, fazer com o Avalone, finado Avalone, meu Deus! Coitadinho do Avalone, tá lá no céu, né, verdinho. E a gente fez o Bola Rolando. Eu fazia um personagem, era o garçom, eu tinha um bar ali, eu queria fazer o garçom, não queria apresentar nada. Uma sacanagem que a gente fez, foi muito legal, fiquei um ano lá, foi muito gostoso e continuei. Nesse ano eu criei um produto, né? Aí a agência já estava fortalecida, eu já tinha um bom posicionamento, eu criei um produto que chamava Camarote Premium. Eu fiz camarotes em estádios de futebol multiempresariais, eu botava de 6 a 10 empresas no mesmo espaço, fazia um catering legal, Outback, 50s, América e tal, boa cachaça, naquela época podia se beber bastante, e eu criei o Camarote Premium. Teve no Morumbi, não teve? Desse? Não, no Morumbi, no Pacaembu, no Parque Antártica, no Maracanã, a gente ficou grande. Eu vou dizer por que do Morumbi, eu sei, porque eu trabalhava nessa época no Banco Real. E o Banco Real Isso. Quem fez o Banco Real, eu vou te contar então, Edu. Eu me inspirei no Banco Real, porque o Dilson Mota era o diretor de marketing à época. O Dilson Mota, que hoje é diretor de marketing da Fox, do grupo Disney, da ESPN. E aí, o Dilson me convidou para assistir um jogo lá no Morumbi. Ele falou, cara, o banco fez um negócio. Eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado. Nós fazíamos negócios lá, cliente pra caramba. Não, tinha 600 lugares na frente e 120 atrás. Não era isso? Você tá mexendo, você conhece. E aí eu falei, Dilson, o que é isso? Ele falou, cara, o negócio, criamos isso aqui. Eu liguei pro meu sócio à época, falei, Rodolfo, vem pro Morumbi. Eu sou São Paulino, eu sou Bambi da Gema. Eu também. Somos dois, Bambi então. Da Gema. E aí eu chamei o Rodolfo e falei, cara, olha o que o cara montou. Eu fiquei encantado. Isso foi num domingo. Na terça-feira, eu já estava no Morumbi, falando com o João Paulo de Jesus, não esqueço, João Paulo de Jesus Lopes, que fez com o Zé Luiz. Ele pegou essa empresa, a Tia Von Hart, e eles criaram camarotes. E eu criei multissetoriais. Juntava as empresas, eu pus um Outback lá dentro, pus a Campari, pus a Brahma e fiz banheiro feminino com a Deca e com a Francis Hidrata do Zé Calil, a Deca, e peguei a Casa Cláudia, que era do meu querido amigo, hoje presidente do D&D, Ângelo Derenzi, era o publisher da Casa Cláudia Arquitetura e Construção. E montamos os camarotes e foi um sucesso absoluto. E é uma delícia, né? Uma delícia. Como é gostoso ficar naquele... Será que eu fui em Ribeirão Preto agora e eles pegaram aquele estádio do... Adalberto Batista, que virou dono do Botafogo de Ribeirão. Isso. O Adalberto, que é do laboratório Axê. Exatamente. Ele é presidente do conselho do Axê. É meu amigo pessoal. Fez um trabalho maravilhoso lá. Não, tem Hard Rock Café. Isso. Ele virou uma coisa bacanaça. E aí, nessa época, eu fui convidado para ser vice-presidente de marketing da Federação Paulista de Futebol pelo presidente Marco Paulo Del Nero. E eu adorei o convite. Porque eu queria trabalhar no futebol, na área, eu queria ser dirigente. Eu queria sentir o que é dirigente. Porque a grande maioria dos dirigentes é ladra, oportunista, não tem preparo, absoluto não tem preparo, e levaram os dirigentes levaram o futebol para esse nível que a gente está hoje. Entendeu? Um futebol absolutamente sem conexão com os negócios. Mas eu queria ser dirigente e fui. E aí eu assumi a vice-presidência da Federação Paulista de Futebol, e a primeira medida que eu fiz foi trazer a tecnologia. Eu criei um grupo, uma curadoria chamada GECOM, Grupo de Comunicação do Futebol de São Paulo, e trouxe presidentes, diretores de marketing de empresas e veículos. À época, o diretor da Motorola, hoje é o chairman mundial, Sérgio Buniac, que também é vice-presidente da Lenovo, ele estava no meu grupo. E eu disse para ele, cara, vamos botar o rádio comunicador nos árbitros? Ele falou, como assim? E a gente desenvolveu e nós fomos os primeiros a trazer a tecnologia. Esses rádios comunicadores que vocês hoje têm aí com muita intensidade no mundo todo, no ano 2007, há exatos 14 anos atrás, a gente colocou no futebol de São Paulo, e eu dei a mídia, a minha moeda de troca,
era a camisa do árbitro. Foi pela primeira vez que um árbitro era patrocinado e nós trouxemos a tecnologia, foi um sucesso, exportamos essa tecnologia e aí a vida foi. Eu fiz muita coisa, name right, fui me aprimorando, a gente aumentou em 4 vezes o que a Globo pagava para o Campeonato Paulista por conta das medidas que a gente teve e foi uma experiência. Foi uma época incrível. de ouro para o futebol paulista, foi né? Uma Porque época nós legal. Tínhamos times ali que faziam diferença, era um espetáculo à parte. O seu São Paulo foi tricampeão 2006, 2007, 2008 com o Muricy Ramalho como treinador, não é? E foi um grande momento, sim. Foi um momento legal, não é? Foi um momento legal. A gente teve uma Copa do Mundo. Não foi uma boa Copa do Mundo, 2006, a gente tinha aquele quadrado mágico, era uma grande expectativa, Adriano, Kaká, Robinho, Ronaldinho Gaúcho, e foi, evidentemente, desfocada total, apesar de ter um time espetacular, foi totalmente desfocada e a gente acabou não tendo uma boa Copa, mas foi bom. O negócio camarote prosperou muito. Eu cheguei a ter 32 empresas patrocinando, foi um próspero negócio. E futebol é futebol, projeta mesmo e vai. E com a minha fonte de relacionamento no futebol, com a boleirada, eu convidava muita gente e a gente se trancava lá ao final dos jogos, né? O Muricy, que é meu padrinho, meu irmão, e a gente se trancava lá, Muricy treinador, a gente juntava os amigos e ficava lá. Essa experiência, ela foi muito legal, foi muito bacana. Eu criei camarotes em vários com o meu time e nessa época eu trouxe o projeto, eu com o Rodolfo Kusarev, nós trouxemos o projeto Red Bull para o Brasil. Esse Red Bull Bragantino que você vê, nós que trouxemos em 2007 para cá e montamos o projeto de futebol da Red Bull. Sucesso total, foi muito legal e eu fiquei mais 1 ano e meio, depois eu saí do projeto, o Rodolfo assumiu a presidência do Red Bull e tocou a vida dele lá. E assim, e a vida foi. Eu tenho uma curiosidade, velho, porque você fez tanta coisa, você falou de jornalismo, você falou de marketing, você falou de eventos. Eu não fiz marketing. Você falou de inovação. Você falou de palavra. Tecnologia. Você falou de visão estratégica de negócios. Você falou de buscar negócios fora do país. Beto, qual que é a tua formação? Então, eu sou jornalista, né? Fiz pós em filosofia. E para mim entender um pouco dentro desse processo, mas a minha vida, via de regra, as coisas que aconteceram comigo, assim, eu fui empurrado na piscina e eu tive que me debater para não morrer afogado. Então, às vezes, a falta de responsabilidade, que muitas pessoas falam, quando o cara prospera, ele é arrojado, quando o cara se ferra, ele é inconsequente. É inconsequente, exatamente. Então, eu não me considero um cara bem sucedido, muito pelo contrário, detesto falar de mim, eu estou contando a minha história, porque esse é o foco daqui, para criar modelos que possam inspirar e também ajudar as pessoas a tomar decisões nas suas vidas, não é? Só que naquela época não existia tecnologia, né? E hoje a gente vive um momento de pandemia onde o mundo mudou. A forma da gente ver o mundo hoje é a curto prazo. A gente não faz mais projeto a longo prazo. A gente faz projeto a curto prazo. A pandemia fez isso. E a tecnologia incorporada no nosso dia a dia transformou as nossas demandas em demandas absolutamente longas. Ou seja, a gente, muitas vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas assim, às vezes você fala, pô, eu preciso ter, meu dia precisa ter 30 horas para eu poder fazer tudo. Isso a entrada da tecnologia acabou acentuando ainda mais o tempo. Então, o maior, para mim, a coisa mais preciosa que nós temos hoje é o tempo. Porque se a gente deixar, a gente acorda às 6 da manhã, vai pro trono, faz xixi, faz cocô e fica no telefone. Quando você olha assim, você fala, puta merda, é 8 da manhã. Você fica 2 horas. Então é melhor você ir para uma bike, não é fazer um spinning ou fazer uma bike na academia e ficar ao telefone, porque pelo menos você faz exercício, porque a tecnologia nos consome. A gente viveu um momento de pandemia aí e as pessoas ficaram, claro, quarentena, todo mundo trancado, mas o tempo passava rápido, porque você fica no telefone e você consegue... Telefone, notebook, videoconferência, o dia inteiro. Exatamente. Então é isso. E aí a vida foi indo, a gente vai montando, eu sempre me reinvento, porque eu sou um cara absolutamente ansioso Mas posso fazer uma pausa para te fazer uma pergunta? Pode. Você falou que você foi jogado em algumas situações. A grande maioria das vezes... Você acredita nisso mesmo ou você foi construindo um caminho que você
apareceu naquele caminho porque de alguma maneira você estava buscando conexões? Não, na verdade eu procuro explorar o que eu tenho de melhor. É isso. Eu procuro explorar o que eu tenho de melhor. O que eu tenho de melhor, na verdade, é a minha forma de ser. Eu sou um cara muito feliz. Né? Agradável. Não sei se sou agradável, mas eu adoro sacanear, adoro passar trote, adoro, enfim. Ser feliz. Ser feliz. Tem que buscar caminhos, porque a vida é dura e tal. E eu entrei no mundo da solidariedade. Não é? Eu sou... Você tem um projeto eu sou presidente de um hospital, não é? Vice-presidente presidente do conselho, não é? Da Cruz Verde, que é um hospital que atende vítimas de paralisia cerebral grave. E eu busquei, na solidariedade, ajudar as pessoas em que a vida disse não. E a paralisia cerebral, você que tem um irmão, eu tenho irmão, meu irmão vítima de paralisia cerebral, você me dizia, você sabe muito bem as dificuldades. E eu entrei de cabeça, estou há 20 anos nesse projeto, envolvi grandes amigos. Hoje nós temos um conselho muito forte, o poder público nos ajuda, porque a gente criou uma fonte de relacionamento. A gente não tem dinheiro, a gente precisa ir atrás. E nós atendemos, antes da pandemia, cerca de 2.000 pacientes mês, e nós temos quase 210 internos. Só para que vocês tenham uma ideia, muitas pessoas largam crianças na porta do hospital que são vítimas de paralisia cerebral, porque elas não têm condição de cuidar. Falta recurso financeiro, falta grana, falta dinheiro. Muitas vezes o amor é abdicar, né, nesse caso. O amor é abdicar e a falta de perspectiva, de poder ajudar. Então a gente recolhe, é um trabalho maravilhoso, eu curto muito. E a gente faz hoje leilões de arte. Bruninho Setúbal, que é o nosso presidente do conselho, curador desse lá, o Flavinho Padovan, não é aquele que eu comecei lá na Ford, que eu contei aí, presidente do hospital, e tem uma Neneto Camargo, Raul Penteado, uma turma legal. Para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, né, porque vai para o YouTube e também vai para o Spotify, como é que essas pessoas podem contribuir com a Cruz Verde? Cruz Verde Oficial é o Instagram, cruzverde.org.br. É muito legal ter vocês lá. Vocês podem ter certeza que nós arrecadamos dinheiro, a gente dá conforto, a gente abraça. Só para que vocês tenham uma ideia, no último andar, a gravidade, né, são os mais graves, as lesões mais graves, vivem em jaulinha, porque eles não têm controle. A lesão é tão grave que eles não conseguem se controlar e a gente tem que enjaulá-los. Então, é um trabalho bacana. E eu sou absolutamente grato a Deus por poder fazer isso, não é? E poder ajudar. As pessoas têm conta lá para depositar, pode ser sócio amigo. Entra lá e você vai saber tudo lá. É só gente séria trabalhando. E a gente fica muito feliz, não é? Então basicamente essa história, não é? Hoje eu tenho 2 programas na Band, né, no Band Esportes, um programa que chama Olé SA, que é o único programa que fala de negócios no esporte, marcas e produtos, cases de sucesso e líderes que investem no esporte no Brasil e no mundo e entidades. E tenho às quintas-feiras, hoje é quinta-feira, o meu Encontro de Craques, não é? O Encontro de Craques, que é uma grande resenha. Nós temos quatro pautas diferentes, não é? E a Band, que virou o canal da velocidade, nós temos o Encontro de Craques Motor, que é com pilotos, com jornalistas, enfim, pilotos de Fórmula 1, pilotos Stock Car, pilotos da Porsche Cup. E eu tenho muito prazer, nós estamos muito bem de audiência, tenho muito prazer em fazer esses 2 programas. Eu tenho agência, né, continuo na BPS, trabalhando muito. E você tem mais uma coisa que você ainda não comentou, algo que leva felicidade para a alma. Me fala do Alma Premium, como começou essa ideia? Fala o que é, conta para quem está nos vendo aqui. O Alma Premium, o João Dória disse que o Alma Premium é um lead boutique, e é mesmo, porque o Alma Premium, ele começou com 30 amigos, né? Eu sou cachaceiro inveterado e juramentado, como dizia o Odorico Paraguaçu, prefeito de Sucupira, e fumador de charuto, né? A ansiedade me faz... E nós tínhamos 30 amigos, né? Amigos importantes e tal, e um dia a gente se encontrava com muita frequência, e um dia a gente decidiu interferir na vida nacional. A gente achou que a gente tinha que fazer um pouco mais pelo Brasil,
ajudar realmente as comunidades carentes, trazer oportunidades, gerar, e a gente tinha poder influência para poder pelo menos mostrar por que a gente aqui estava. E a partir daí a gente criou, cada um levou mais um, enfim, 2, 3, 4, 5, e criamos um grupo, fizemos uma reunião ali na Artefato, no rooftop da Artefato, ali na loja de imóveis, e juntamos todo mundo. Foram 500 caras o primeiro encontro, eram 100 amigos, e nós fizemos lá, tinha boa cachaça, boa comida, charuto e tal. Gente interessante, bom bate-papo. Bom bate-papo, e a gente dizer para eles o seguinte: vamos sacudir, vamos tentar, vamos fazer, enfim, vamos abraçar um outro e vamos levar a nossa paixão pelo Brasil e tentar tirar essa elite política nefasta, não é? E essa elite corporativa nefasta que participou da Lava Jato, esses políticos que roubam, esses políticos que tiram o sonho dos brasileiros, entendeu? E que dominam as nossas vidas de maneira absurdamente nociva. Então, vamos, e eu consegui realmente juntar 1, 2, 3, 4, 50, 100, os caras foram, a gente começou a criar um manifesto, um movimento, e daí nasceu o Alma Premium. O Alma Premium hoje virou um ecossistema, não é? Ele tem 900 sócios hoje, não é? Ele tem 680 empresas participantes, tem 22 patrocinadores, 9 consulados. Nós temos Alma Premium em São Paulo, nós temos Rio de Janeiro, Recife, Campinas. Nós temos Campinas, Rio Preto, Miami e Lisboa. E a gente agora vai abrir, nós vamos entrar com uma política mais sustentável em Fernando de Noronha, para a gente se aprofundar no ESG e enfim, e criar uma política sustentável. Você sabe que nós estamos abrindo uma base da Eden Bank lá em Lisboa, sabia? Ah, que legal, não sabia. Então, estamos abrindo, inclusive um pouquinho antes de você chegar, estava atendendo uma ligação do nosso colega lá, o Miguel, e eu acho que devo comentar com ele a respeito do Alma Premium. Eu acho que é muito bacana. Então, nós temos lá em Lisboa, vale a pena. E são empresários, empreendedores, na maioria personalidades brasileiras, e a gente hoje interfere na vida política, né? Nós temos manifesto, temos o Alma Premium Solidária, que ajuda comunidades carentes, junto com o Edu Lira, do Gerando Falcões, o pessoal da CUFA, que é a Central Única das Favelas. Enfim, a gente levou na pandemia, só para vocês terem uma ideia, nós atingimos na pandemia 23 mil famílias. Olha só. Não só com alimento, com eletrodoméstico, eletroeletrônico. Nós levamos fogão, levamos micro-ondas para as comunidades, enfim. Formação com o Edu, porque o Edu forma jovens em tecnologia. Exatamente. E a gente, agora a gente está nesse caminho e estamos gerando... Então é para quem gosta de charuto, inicialmente. Então, essa é a liga, mas então, também... O lifestyle, na verdade, ele é a porta de entrada, não é? E não só de charuto. O saber e a arte são os dois grandes pilares do Alma Premium. Isso. Mas assim, o charuto, a bebida, o network fica mais legal, fica mais gostoso, fica mais saboroso, e as pessoas vão descobrindo. E nesse momento da minha vida, para a gente finalizar, eu fui convidado pelo senador Jordano, que assumiu no lugar do Major Olímpio, finado Major Olímpio, para assumir uma cadeira como assessor especial do Senado Federal. Eu aceitei esse desafio para poder, nesse momento, ajudar a compor câmaras multissetoriais de empresários, não é? Para que a gente possa desenvolver iniciativas que baixem imposto, que tirem carga trabalhista para gerar posto de trabalho. Isso aí, tragam mais segurança para o empresário. Então, mas para gerar posto de trabalho, porque não tem política social mais eficaz que trabalho, que posto de trabalho. Então, eu nesse momento estou lá há 6 meses no Senado, não é a minha atividade principal, mas eu tenho uma dedicação a isso, espero, como assessor do senador, como presente no Senado, né, ajudar a população carente. Nós já fizemos através do senador Jordano, que veio das ruas. O senador tem uma história linda. Ele vendia cachorro-quente na porta da Galeria Pagé, aos 13 anos de idade.
e aí ele se tornou senador. Hoje é um grande empresário, enfim, tem uma história muito bonita de luta, de determinação. Galeria Pajé, para quem não conhece, assim para todo o Brasil, é 25 de março. 25 de março, exatamente. Porque falar Galeria Pajé, às vezes as pessoas não conhecem, mas 25 de março é quase que na América Latina inteira. Os mais metidos é 25 Avenue. E aí, eu tô lá. Estou no Senado nesse momento, trabalhando com grupos de empresários para a gente buscar realmente alternativas, e nós vamos criar um programa que chama Bolsa Sopão. O Bolsa Sopão, nós vamos fazer a recolha de alimentos, frutas, legumes, verduras e pães dos supermercados. Aquilo que vai para o lixo, a gente recolhe no nosso lixo. E nós vamos transformar em sopa e em vitamina de fruta. Nós vamos congelar para levar para as comunidades, e as pessoas vão poder tomar sua sopa quando quiser e poder de manhã tomar a vitamina de fruta. E além disso, vamos fazer a distribuição não congelada aí nas ruas do sopão e também das vitaminas de frutas. A gente espera, o mais rápido possível, alimentar 5.000 pessoas por dia, só com o que é descartado. Então é um trabalho legal. O Alma Premium que acabou encabeçando esse movimento. O Alma Premium foi parar no Guinness? O Alma Premium foi parar no Guinness, eu já vou te contar. E esse movimento e o senador Giordano acabou validando, a gente vai ganhar escala, então nós vamos alimentar. E é legal, sabe por quê? Porque o Bolsa Sopão, você pode sair de São Paulo, pegar esse modelo e implantar em qualquer lugar. É só você fazer a recolha, ter uma cozinha industrial, enfim, e fazer a produção da sopa, congela para entregar para a comunidade carente. O cara está com fome, ele põe no fogão, põe na água quente, ele corta, que é um tijolo assim, fica em 4 pedaços, e o suco de frutas igual. Então, é um projeto muito legal. Vamos alimentar essa ideia, é o slogan, e eu estou muito feliz. O Alma Premium entrou no Guinness porque nós reunimos o 701 charuteiro, nós fumamos charuto no mesmo lugar, no mesmo dia e no mesmo espaço. Foi a maior concentração de charuteiro, e não tem no Guinness. Fomos pro Guinness, estamos lá no Guinness, lá, uma fumaça absolutamente louca. E é uma coisa lúdica, evidentemente. Não é só para homem, acho que isso que é importante dizer. Tem uma iniciativa também para mulheres ali no Alma Premium, não tem? O Alma Premium é um clube do bolinha, para ser bem sincero. As mulheres que lá estão são mulheres empreendedoras. São mulheres da lida, mulheres igual essas duas meninas que estão aí atrás, a Joana, cantora, e a loira. E aí, então, o Alma Premium é um clube, nada contra, nada de homofobia, pelo amor de Deus, mas é um clube essencialmente masculino, é um ecossistema hoje que gira em torno, mas as mulheres, as executivas estão presentes, a gente exporta a nossa tecnologia. Mas que é a Confraria da Condessa, esse é o nome? O que é? Ou algo assim semelhante? Não tem uma Confraria da Condessa lá? Não. De mulheres não. De mulheres nós não temos mulheres no nosso time. Nós só temos mulheres empreendedoras que vão nos ajudar nas lives, nos talks. Entendi. Enfim, a gente faz muita coisa voltada para live, para talks, enfim, e é o que a gente tem. Então é basicamente isso. E quais são os próximos passos? O que você imagina aqui? Como que será o Beto daqui 2 e 5 anos? O que o Beto é? Porque o Beto ele é inquieto. Mas toda pessoa que é inquieta, por mais que ela não conte, ela está olhando sempre alguns passos à frente dos demais. O que te incomoda? Porque pelo que eu percebo... O que me incomoda é não fazer as coisas bem feitas. É o mesmo trabalho. Fazer mal feito e bem feito é a mesma coisa. E o que me incomoda é não poder fazer o bem para os outros. É não ter um olhar sobre um espectro... humanista. Pluralista, humanista, não é? Que observe o entorno com muita profundidade, não é? Eu sou um cara de negócios, eu sou um cara, enfim, eu sou empreendedor, tenho muito orgulho de ser, conto a minha história aqui para você, mas eu pouco falo sobre isso porque eu na verdade mais ouço do que falo, apesar de falar bastante, porque
eu bato palma para tudo. Né? Eu faço as minhas reflexões, eu tenho os meus ensaístas, meus autores, meus diretores que a filosofia me trouxe para eu poder compor as minhas ideias, para eu poder compor, não é, a minha rotina e principalmente a minha existência. O meu existencial é muito pautado, não é, em experiências de pensadores, de filósofos e apesar dessa inquietude toda, eu tenho uma família muito bem construída, tenho filhos maravilhosos, tenho grandes amigos, tenho boas relações, não é? E para mim é sempre um prazer poder estar ouvindo, estar aprendendo. Eu estou aprendendo, tanto eu tenho 60 anos, né? Quer dizer, eu tenho, acho que uma vida útil aí de mais 20. Se a gente imaginar, não é? Hoje eu estava almoçando com o CFO do grupo Ogilvy, o Luiz Leite, não é? Da Ogilvy Agência, que é do grupo da APP, que é o maior grupo de comunicação do mundo. E ele dizia, pô, você se lembra que no ano 2000 a gente fazia, pô, chegou 2000, vamos ver o que vai ser daqui para frente. Passaram-se 21 anos. Num piscar de olhos. Não deu para ver, não deu para contar. E a pandemia, aliada à tecnologia, fez o tempo passar mais rápido. É isso aí. Então, o Beto daqui para frente, eu vou ser igual. Eu pretendo continuar fazendo os meus programas na Band. Eu estou criando aí um projetinho muito legal com a Stock Car. Eu sou com o Lincoln, com o Giulianelli. E eu quero criar um clube de experiências do automóvel, que é uma coisa que me encanta bastante. E as pessoas se encontrarem. O Lincoln do grupo One, é esse? Não, a Stock Car é da Vicar, não é do fundo que comprou do Kroll, o fundo Paraty, e quem é o gestor é o Lincoln, que é dono da Americanet. Americanet. Então eu estou muito animado para poder fazer, junto com a Alma Prêmio, evidente, um clube de carros onde as pessoas encontram carros de luxo, carro piloto com um carro de corrida, enfim, e as pessoas, e passeios. Eu quero criar essa experiência da gente sair aí com segurança, evidentemente, e tal. Esse é um projetinho que eu vou fazer, acho que o ano que vem, 2022, e eu estou muito contente de fazer. Você tocou num ponto importante para a gente poder encerrar, que você falou que para que as pessoas tenham experiência. E aqui, olhando a tua retrospectiva, o tempo todo você, na realidade, está trabalhando para proporcionar experiências às pessoas. Aconteceu na questão da Ford, aconteceu na questão do rádio no início da sua carreira, aconteceu quando você passou ali pela danceteria. Então, é o que eu falei, as coisas vão acontecendo. A busca é pela felicidade. Não, a busca... Não só sua, é proporcionar. A busca, na verdade... sabe aquela história da salsicha? O que eu vou ser quando crescer? Lembra da salsicha? Sim. Não é? E é isso aí. Então a necessidade me fez criar um movimento, não é? Muitas vezes intuitivo, muito na intuição, muito na percepção. Fui muito na intuição. Às vezes muito mais do que até o próprio conhecimento acadêmico. Não é? E me fez ir atrás. E eu, de maneira destemida, por necessidade, porque eu venho dessa história que eu contei dos 10 anos, a gente não tinha comida em casa, chegou a não ter comida. Eu não vi, mas depois minha mãe contou. A gente chegou a não ter comida na mesa, porque meu pai perdeu tudo, enfim, e tal. Então eu absorvi isso de uma forma positiva. Qual é a forma positiva? É ir adiante, é não reclamar. É criar situações através das relações para abrir oportunidade. É fazer uma boa entrega. Entendeu? E a gente poder efetivamente, não é, criar fatos que nos ajudem a prosperar. Não é? É difícil? É muito difícil. Muito difícil. Só que a leveza. Eu costumo dizer, com o perdão da uma palavra, eu tenho 10 bolas no meu saco, porque eu aguento. Às vezes eu tenho vontade de xingar o cara e eu aguento. Eu respiro, eu mato no peito, entendeu? E eu falo, puta, esse cara, eu passo a aprender. Isso é um exercício,
que você tem que fazer? Um exercício para se controlar. Por quê? Porque você precisa da pessoa, porque você precisa às vezes do emprego, porque você precisa da oportunidade. E muitas vezes, e como tudo na vida passa, tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Nós vivemos, o Edu e vocês aí, e vocês daqui, não é? Nós vivemos esse momento de pandemia onde nós jamais imaginávamos que a gente, muitos de nós, que a gente pudesse controlar os nossos negócios dentro de casa, que a gente pudesse criar o tal do home office, que a gente pudesse não sair de casa e criar conexões e criar movimentos e tal que pudessem nos trazer o trabalho para dentro de casa. O topo da pirâmide aprendeu, aqueles que têm classe A+, A, B, classe A+, A e B, investiram na qualidade de vida. Nós vivemos num tempo de curto prazo, o longo prazo acabou. Então os caras investiram nos seus bens de consumo, nas suas casas, enfim. E hoje a gente tem aí, não é, bens de consumo de luxo absolutamente, às vezes quintuplicando o valor diante da demanda. O que significa isso? Significa que a gente tem um poder de consumo fantástico desse topo da pirâmide. Então nós aprendemos a conviver com isso. Então é isso que é importante. Eu acho que é isso que a gente tem para aprender, ter calma, ter paciência, usar realmente as nossas habilidades, procurar criar um exercício de aproveitar aquilo que você tem de melhor, não é? Não adianta eu ser goleiro e querer jogar na ponta esquerda. Não tem jeito. Não tem jeito. A minha performance na ponta esquerda vai ser muito pior do que no gol. Então, mesmo que eu não seja o suprassumo dos goleiros, eu vou para o gol, porque pode existir um clube em que eu me encaixe muito bem e que eu passe uma fase bacana. Acho que é isso, né? Beto, não poderia ter sido melhor. Eu estou aqui me deliciando com esse encerramento com esse que você está fazendo. cachecol maravilhoso. O cachecol vira uma marca aqui pro Edam Pod, né? Então, assim, na realidade, eu joguei a bola e você marcou de letra aqui. Você, de fato, fez um golaço. Tomei frango. Então, você tomou um frango. Você fez um golaço porque você encerrou com todas as palavras que nós poderíamos utilizar para inspirar essas pessoas que estão com a gente. Então, antes de mais nada, eu quero te agradecer dessa conversa maravilhosa que nós tivemos. Eu acho que a gente precisaria ter, talvez, aqui mais um número 2, número 3, porque tem bastante coisa para a gente conversar, porque nós passamos muito rapidamente. Mas tem várias coisas que nós poderíamos explorar numa próxima conversa. E eu já quero deixar aqui o espaço Edam Beck totalmente convidado para você. O Edam Pod é a sua casa. Vamos trazer mais, vamos bater essa bola de que nós de fazer, trazer pessoas interessantes aqui para a gente poder crescer. Vamos falar de autores, vamos falar de filosofia. Você sabe que as crianças e jovens, elas perderam o hábito da leitura, não é? E eu tenho 2 filhos, um com 25, um com 22, e eu questiono, e a questão política, ela entra em voga de maneira absoluta, né? Então, e eu digo a eles o seguinte: meu sonho, não é? Hoje que eu estou vivendo a política um pouco mais diretamente assim, é poder engajar a comunidade jovem, a sociedade jovem, adolescentes e jovens na política, e a política é fundamental. A gente vive hoje num momento de polarização. Nós temos 2 vias para a presidência da República, temos 3 vias para o governo, para a eleição estadual, entendeu? Que nos é imposta. Nós não temos a opção de escolha, porque nós não temos um centro de captação e de qualificação de político, onde o cara possa realmente estar lá para poder dar o seu melhor, como eles costumam dizer, oferecer a sua qualidade, não roubar, não tirar o sonho das pessoas. A gente não tem isso. Então, infelizmente, essa comunidade política, e olha que eu estou lá vivendo lá, né, e a grande maioria nefasta, se blinda para evitar que pessoas possam entrar lá e criar movimentos que gerem oportunidades. Você falou no começo da segurança, que traga segurança, educação, são coisas que se diz aí, mas é fundamental. Eu trabalho com esporte desde sempre. O esporte educa. Isso. O esporte, a gente teve as Olimpíadas do Japão, a gente vai terminar rapidamente já. Você viu a história de vida dos nossos atletas olímpicos e paralímpicos? A fadinha do skate, Renata Andrade,
Quer dizer, essa menina que veio de Guarulhos, o poder de superação dessa gente, dessa brava gente brasileira, é isso que a gente precisa. Se inspirar nesses caras, se inspirar nessas pessoas. Que se superam. Claro, e quem sabe um dia a gente não vai ter uma formação de captação e de qualificação de políticos. E aí a gente pode escolher 1, 2, 3, 4, 5 daqueles que mais se alinham e não como é nesse modelo que nos é imposto pelo sistema. Sem dúvida, esse é um desejo de toda a sociedade brasileira. É verdade. Bom, Beto, muito obrigado. Vamos marcar uma próxima. E para você, internauta que nos acompanhou, ou ouvinte que está no Spotify, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de comentar, curtir e principalmente compartilhar para que nós tenhamos mais pessoas aqui. Queridas e queridos, mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo Edam Pod.